Olha só, notícia urgentíssima aqui para vocês. Acabou de ter uma prisão dentro da CPMI do INSS. A gente vê a movimentação aí da grande mídia e da extrema esquerda que não fazem a mínima questão de mostrar para a população brasileira o que está acontecendo dentro dessa CPMI e sempre fazem uma cortina de fumaça. E a gente entende porque um dos principais apontados é o irmão do presidente Lula. E a verdade ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde. A gente vai trazer aqui essa repercussão que na vez foi um presidente ali de um sindicato de pescas do Brasil que roubou mais de 700 mil pessoas em muito pouco tempo. Vamos trazer essa notícia aqui para vocês porque todo mundo tem que ficar atualizado com tudo o que acontece. E a gente tem que comemorar quando o bandido, quando o ladrão é preso, principalmente em flagrante e mentindo dentro da CPMI. Vamos mostrar para vocês também aqui um trecho do programa do Ratinho de ontem, que ele lavou a alma do povo brasileiro e ensinou o Luciano Huck como que se apresenta ali um programa, como que se fala de um assunto tão delicado igual foi aí aquela mega operação que teve dentro do Rio de Janeiro. Ele lavou a alma do povo brasileiro. Vamos falar também sobre outros assuntos aqui, que esse editorial tá cheio de matéria pra gente discutir juntos aqui. Meu nome é Samuel Fernandes, eu sou analista de negócios e mais uma vez estamos aqui no canal aqui Editorial Central trazendo tudo que acontece no Brasil e no mundo. Vamos ver aqui essa publicação desse trecho aqui onde o Ratinho, apresentador, um dos apresentadores melhor que existe aqui nesse Brasil, ele falou, lavou a alma do povo brasileiro aqui. Olha só que fala bem feita do apresentador Ratinho. Você é a favor da mega operação do Rio de Janeiro? Para explicar melhor aqui, ele estava fazendo uma enquete. Na verdade, ali, o programa dele estava fazendo uma enquete ali para a população que estava assistindo e perguntou quem era a favor ou contra aí, a mega operação que teve no Rio de Janeiro. E aqui, olha só, a grande maioria esmagadora, 94%, aprova a mega operação e apenas 6% não. A favor, 94%. Contra, 6%. É sinal que o povo está muito descontente, né? Do jeito que está a violência no Brasil, realmente está muito violenta, viu? Está muito violenta. Eu acho que os governos e principalmente os nossos juristas, os nossos deputados deveriam mudar um pouco a lei. Está muito fácil para bandido aqui nesse país. Está na hora de você fazer alguma coisa. Não é culpa de uma ou duas pessoas, não. O Congresso tem que votar leis mais duras para bandido aqui. Olha, eu recebi um vídeo, quero dividir com vocês de algumas considerações desse vídeo feitas pelo influenciador Guilherme Maderiti. Ele começa desejando sentimentos para algumas famílias. Para a família da Alice, uma menina de 6 anos morta por bandidos por confundirem o carro em que ela estava com um carro de rivais. Para a família da Camila, de 12 anos, baleada por bandidos enquanto brincava. Para a Esther, de 22 anos, morta porque disse não a um traficante. Para a família do Enzo, de 5 anos, baleado por bandidos enquanto brincava na frente da sua casa. Para a família do Cauã, de 18 anos, que foi executado porque pisou no pé de um traficante. São inúmeros exemplos. Tim Lopes, Marli, William, Regina, e assim vai. Esses são alguns entre tantos que morrem todos os dias. E é preciso dar o nome certo para essas coisas. Sem medo, sem ideologia. Tem que parar com essa bobagem de ideologia, gente. Se o comerciante tem que pagar para ele trabalhar, isso é extorsão. Mulher obrigada a ficar com traficante é violência sexual. Barricada bloqueando a entrada é domínio armado. Queimar gente num pneu é tortura e homicídio. O Brasil prende comediante por fazer piada e deixa bandido armado controlando o território. Aí a gente pergunta, direitos humanos, vem falar merda aqui, principalmente pro governador do Rio de Janeiro. E aí, direitos humanos de quem? Da população de bem ou dos bandidos? Porque esses que eles têm falado o nome aqui, que são as vítimas aí da sociedade. Quem extermina, domina e mata não é vítima da sociedade. Para com essa coisa. Nós sonhamos com uma pátria livre enquanto heróis fardados morrem pelo Brasil. Por favor, gente, fica aqui a minha solidariedade às famílias do Cleito Serafim, do Weber Carvalho, do Marcos Vinícius e do Rodrigo Veloso, que estavam cumprindo seu dever. Morreram lutando. Então chega, viu? Chega de politizar, transformar ação em ideologia. Traficante não é vítima, bandido é bandido. E nessa guerra deve ser combatido. Bandido é bandido, ele escolheu ser bandido. Então tem que ser combatido. É assim que funciona, é assim que a banda toca. Boa noite, Brasil! Deixe aí nos comentários o que você achou dessa apresentação aqui do Ratinho, que realmente ele
na minha opinião, ele falou tudo, falou tudo que devia falar e mostrou pro Luciano Huck como que se faz uma apresentação aí de um caso tão complicado igual foi esse aí do Rio de Janeiro, e que haja mais mega operações aí para combater o crime organizado e para deixar a população livre de tudo que acontece aí. Agora a gente vai colocar aqui uma publicação que tá todo mundo aí querendo ver o que aconteceu, que foi essa prisão dentro da CPMI do INSS. Olha só, aqui pra gente começar para falar disso aí, vamos colocar aqui uma publicação aqui da CNN, onde traz toda a situação que aconteceu aqui nessa madrugada, que terminou agora há pouco. Olha só. O presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura, Abraão Lincoln Ferreira, foi preso na madrugada de hoje, após o depoimento que ele prestou à CPMI do INSS. Você vê nas imagens ele é acompanhado por agentes aí também e outros políticos. Essa prisão foi determinada pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana, por falso testemunho, porque Abraão Lincoln teria mentido reiteradas vezes durante o depoimento, contradizendo informações que já foram colhidas pela comissão. Segundo o senador, ele confirmou que as associações usaram o mesmo esquema para enganar os aposentados, comprando listas de nomes de um mesmo fornecedor, o Antônio Carlos Camilo, que é conhecido como o Careca do INSS. A Confederação de Pesca é uma das entidades investigadas pela operação da Polícia Federal, que apura os descontos associativos indevidos aplicados sobre os benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Olha só, aqui a gente entende que tem que tirar o chapéu aí pro senador Carlos Viana, pro relator Alfredo Gaspar, que está fazendo ali um trabalho excelente à frente dessa CPMI, que está investigando aí quem realmente foi os ladrões dos aposentados aqui do Brasil, esse rombo praticamente de mais de 6 bilhões de reais. E não adianta, a verdade ela está aparecendo, a gente está vendo tudo que está acontecendo, por mais que algumas pessoas aí que são os principais investigados chegam ali na CPMI, às vezes com habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, mas a população não é besta, a população está vendo tudo que está acontecendo e alguns integrantes da direita têm trabalhado duro para fazer isso acontecer, porque como a gente falou no início aqui, um dos principais apontados aí desse roubo bilionário é o sindicato que faz parte ali, o vice-presidente é o irmão do Lula. Então a gente quer ver todas as informações que vêm desse assunto aqui, que é de muita pertinência para o Brasil inteiro. E agora eu quero te perguntar se você concorda, se você quer dizer, se você acha que o irmão do Lula não está sabendo de nada desses rombos. O que você acha? Coloque aí nos comentários, que é muito importante para a gente saber da sua opinião também. Aqui a fala do senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI. O Lincoln Ferreira da Cruz está preso. Em uma série de oportunidades, o depoente, estando na condição de testemunha, fez afirmação falsa, negou, calou a verdade. Diante do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz. Esse aqui não conseguiu se escapar. E outra pessoa que a gente vai trazer um vídeo aqui, que é o deputado federal, que é o Luiz Lima. Ele não é muito conhecido nacionalmente, mas ele tem feito também um trabalho muito bem feito dentro dessa CPMI, junto com vários outros nomes, que é aí o deputado federal Zé Trovão, tem o Marcel Van Hatten, tem a Bia Kicis. O pessoal da direita está realmente empenhado em mostrar para o Brasil inteiro quem foi que roubou nesse rombo aí bilionário do INSS. Olha esse vídeo aqui. Pessoal, bom dia. Terça-feira, 4 de novembro. Ontem, mais um preso na CPMI do INSS. Eu estava lá. Era 00:30. Vocês vão ver trechos aí das minhas perguntas, questionamentos e reflexões. Mais um preso. O senhor Abraão Lincoln, presidente da Confederação de Pesca, o sindicato de pesca, que filiou nada mais, nada menos que 720 mil pescadores, ou não, né? Tinha lugar que tinha mais pescador do que habitante. Eu acho que faltava barco para tanto pescador. Mas, pois bem, essas pessoas eram descontadas. A maioria das pessoas, ou a totalidade dessas pessoas, muito simples. 99,5% dessas pessoas não autorizaram o desconto. Curiosidade, esse senhor Abraão Lincoln já tinha sido preso há coisa de 10 anos atrás. Olha, e ele foi preso por falso testemunho, mas teve uma situação que me levou até uma reflexão com o Partido Novo e com o deputado Marcel Van Hatten presente, a Adriana também estava, quando eu perguntei quem estava pagando o advogado para o próprio Abraão Lincoln. Ele ia responder, mas
os advogados seguiram a lei, tem que seguir, que é do sigilo, né, profissional do advogado, que protege os advogados, que não há necessidade, segundo a nossa lei brasileira de 1994, do advogado falar quem está pagando. Em alguns casos, nessa situação aqui, eu acredito que a lei tem que mudar muita coisa, porque em 1994 já se passaram aí 20 anos, a situação no Brasil hoje ela tá tão complexa que em alguns casos como esse aqui, numa investigação assim, tão triste para a população brasileira, que é o mais pobre, porque que seja aí 40, 50 reais, que geralmente são retirados da conta dessas pessoas mais humildes aí, mas isso faz falta, isso é roubo, não tem ali autorização da pessoa para fazer isso, e se você faz isso em massa na população, olha só o tanto de dinheiro que esse pessoal aí rouba do povo brasileiro. E aí, a gente entende que numa situação dessa aqui, poderia ser totalmente diferente, se... às vezes não ia ter nem advogado para defender esses cidadãos que roubou tanto aí do povo brasileiro. E aí me veio na cabeça, poxa vida, eu não estou dizendo que foi esse caso, né? Mas imagine só, um sindicato que tem 99,5% das contribuições vindas de pessoas que não autorizaram, que foram roubadas. O recurso desse sindicato, ele pode estar sendo usado para pagar advogados que vão defender quem roubou os aposentados com o dinheiro dos aposentados. Olha que loucura o que pode acontecer. E aí, o relator Alfredo Gaspar citou uma recomendação da ONU ao Brasil, que para tornar a justiça transparente, no caso de tráfico de drogas, de roubo de recurso público, que essa informação seja transparente. A gente não pode ter escritórios de advocacia com a possibilidade de estar lavando dinheiro, né? E pior, né? Você tendo o recurso de quem foi roubado, pagando o advogado que vai defender aquela pessoa que roubou você. Pô, é uma loucura. Pessoal, mais um preso, né? É difícil até de entender, mas a realidade hoje que o Brasil vive, a situação ela tá fora do controle. E sempre a gente tem falado aqui, sempre a gente tem tentado abrir o olho do máximo de pessoas possíveis, porque a gente sabe que algumas notícias aí que são do interesse da maioria da população brasileira, às vezes a grande mídia da extrema esquerda, ela não faz nem muita questão de mostrar, porque sabem que uma hora ou outra o funil vai se fechando, e um dos principais apontados aí são só os cabeças grandes. O careca do INSS, aquele que fez parte do sindicato dele, que foi ali um rombo mais de 2 bilhões, ele já caiu do cavalo, mas a gente está vendo aí que tem muitas mais pessoas aí para cair nessa questão. Agora vamos colocar aqui uma publicação que foi muito assim útil, que foi aqui essa questão do senador Flávio Bolsonaro, junto com Nicolas Ferreira, junto com o deputado federal Gustavo Gayer, que assumiu ali à frente de uma vaquinha online ali para a população ajudar os policiais, as famílias dos policiais que perderam suas vidas naquela mega operação que teve dentro do Rio de Janeiro. E aqui, em apenas 24 horas, olha só um número absurdo que conseguiram aqui, mostrando que a população brasileira está totalmente unida. E isso aqui, de certa forma, ajuda muito, e a gente acredita que essa vaquinha ela vai muito mais longe do que isso. Olha só, após apelo de Nicolas e Flávio, a doação voluntária arrecada R$1 milhão para famílias de policiais mortos na mega operação no Rio de Janeiro. Olha só que notícia, assim, que a gente sabe que o dinheiro ele não volta à vida da pessoa, mas isso aqui ajuda muito porque mostra que a população brasileira está valorizando os heróis que estavam ali naquela batalha contra o crime organizado, e a gente viu tudo que aconteceu e o governo federal não pôde ajudar em absolutamente nada, nem aqueles blindados da Marinha para evitar que acontecesse essa morte desses policiais aqui, eles conseguiram ganhar do governo federal, mostrando que o Lula não tem a mínima competência aí com a segurança pública e nem com a vida das autoridades aí. A gente viu que a situação ela é muito complicada. Eu quero saber da sua opinião nesse caso aqui. E para finalizar o nosso vídeo, vamos colocar aqui uma publicação do portal R7, onde traz essa fala aqui do governador Tarcísio, porque por muitas vezes ele ajudou muito aí a questão da anistia, ele tem batido de frente, mas algumas vezes também ele tem dado uma retrocedida e não combatido tanto o sistema, porque a gente sabe também que combater o sistema aqui nesse país não é nada fácil. A gente está vendo tudo que tem acontecido aí com o Bolsonaro, mas olha só essa parte aqui do governador Tarcísio, do portal R7. Tarcísio defende enquadrar as facções como terrorismo ao
comentaram o projeto antifacção. Agora o governo federal, de certa forma, ele está querendo mudar a ideologia, de certa forma, aí, porque viu que a grande maioria da população brasileira foi totalmente a favor dessa mega operação. E aqui agora o governo está querendo implantar essa lei antifacção, aquela PEC da segurança pública, mas tem todas aquelas pegadinhas por trás que a gente já comentou, que tira parte da força do Estado e passa praticamente a autonomia toda para o governo federal. Aí a gente pergunta, se realmente o governo federal fizesse o controle total da segurança pública, imagina só como que estava esse país. Porque quem segura as pontas são os governadores aí de direita, são os governadores que prezam pela segurança do cidadão de bem. Olha só, abre aspas para o governador Tarcísio. Eu ainda não vi o texto do projeto de lei que o governo federal mandou, mas a gente tem o PL do deputado da União do Ceará, que é o Danilo Forte, e deve ser relatado como secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, agora. Derrite vai ser liberado para tomar conta desse projeto. Isso foi combinado com o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota. Disse o governador a jornalistas após participar da entrega de unidades habitacionais pelo governo paulista em Guarulhos. Tarcísio afirmou que o país não pode aceitar organizações que ergam barricadas e imponham o terror territorial, obrigando os moradores e comerciantes a agir sob a autorização dos criminosos. Para o governador, esse tipo de atuação deve ser enquadrado como terrorismo. O projeto do governo Lula não faz tal classificação, mas endurece as penas e estabelece novo mecanismo de investigação. E eu quero fazer uma pergunta para você. Por que o governo Lula tem tanta dificuldade em enquadrar essas facções como terrorismo? Porque a situação ela é única só, ela é uma e única. O que fazem essas organizações criminosas tem que ser considerado como terrorismo, porque a situação ela vem se complicando a cada dia, e se você vai dando brecha para esses faccionados, eles vão tomando conta do território inteiro. Daqui a pouco a gente não sabe nem se a gente vai poder estar aqui falando mais tudo que a gente vem querendo abrir o olho da população. Pessoal, essa aqui foi as informações que a gente trouxe aqui nesse editorial. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí, ajuda o nosso canal a bater a nossa meta de 10 mil inscritos. Tamo junto aí, até o próximo vídeo. A gente vai trazer muitas e muitas outras notícias, porque tem muita coisa acontecendo aí a todo momento. Tamo junto, até o próximo vídeo, se Deus quiser.